Então galera, tudo bom? Beleza? Vou estar resolvendo aqui uma questão do vestibular do ITA de 2013. Então a questão é essa, questão 12, né? Considere os seguintes resultados relativamente ao lançamento de uma moeda. Então aqui vem o primeiro, né? Ocorrência de duas caras e dois lançamentos. Item 2, ocorrência de três caras e uma coroa em 4 lançamentos. Item 3, ocorrência de 5 caras e 3 coroas em 8 lançamentos. Então pode-se afirmar que aí tem as alternativas, né? Então vamos resolver essa questão, certo? Então aqui, questão do ITA 2013, questão 12, certo? Então o que acontece? Fala aqui no item 1, que a ocorrência de duas caras, né? Ocorrência de duas caras, né? Então vamos definir cara como sendo K. Não, vamos definir, pode ser duas caras, e coroa como sendo C, certo? Então cara K, coroa C. Então aqui a ocorrência de duas caras em 2 lançamentos, né? Então eu vou fazer 2 lançamentos em dois lançamentos. Quer saber qual que é a probabilidade de ocorrência. Então a questão quer saber qual que é a probabilidade de duas caras. Então como é que a gente vai fazer isso, né? Eu sei o seguinte, né? Os resultados possíveis aqui, né, do meu espaço amostral vai ser cara ou coroa, né? A gente vai definir como os únicos elementos possíveis desse conjunto aqui sendo esse, né? Então acontece, os dois têm a mesma probabilidade de acontecer, que é meio, né? Então no primeiro lançamento eu posso obter cara e no segundo lançamento coroa, ou nos 2 lançamentos cara, né? Então se ambos têm probabilidade igual, né? Iguais, então como é que a gente vai calcular a probabilidade das duas caras, né? Vai ser a probabilidade no primeiro lançamento de dar cara vezes a probabilidade de dar cara no segundo lançamento. E qual que é esse valor, né? Aqui eu vou aplicar o que? Chama princípio fundamental da contagem, né? Não, princípio multiplicativo, né? Certo? É o princípio multiplicativo. Então eu tenho 50% de chance de obter cara no primeiro lançamento e 50% de chance no segundo lançamento. Então a probabilidade de obter duas caras é 1/4, certo? Dado que eu fiz 2 lançamentos. Agora vamos aqui para o item 2, né? A ocorrência de 3 caras, né? Então que é a probabilidade de ocorrer 3 caras e uma coroa, né, em 4 lançamentos. Em 4 lançamentos, certo? Então como é que é isso, né? Então as possibilidades seriam o que? Seria 3 caras e uma coroa, né? Eu então realizo 3 lançamentos seguidos da coroa e um da cara. Depois eu faço, ou então cara, coroa, cara, ou cara, coroa, cara, ou cara, coroa, não, coroa, cara, certo? Então essas são as possibilidades de ocorrência. Então o que a gente vai usar aqui para fazer esse cálculo, né? Aqui, como os casos estão poucos, né, eu consigo contar, né? Mas na medida que for aumentando eu não consigo. Então qual que é o teorema que eu vou usar aqui, né? Chama teorema binomial, né? Então o que é isso, né? Então aqui, né, dado uma variável aqui, né, então uma variável x, né, uma variável x qualquer aqui corresponde, né, ao número de sucessos, né, eu vou escrever assim,
em N casos de Bernoulli, certo? Então imagina que eu defino assim. Então a minha probabilidade, né, vai ser dada por essa forma aqui, ó. X igual a K, a combinação de NK, probabilidade de K, 1 menos P elevado a N menos K. Então, o que é cada um desses elementos, né? Então, imagine o seguinte, né? Esses parâmetros aqui são os parâmetros binomiais. O N aqui, ó, corresponde ao número de ensaios. E o K aqui ao número de sucessos, né, que eu quero, né? E P aqui é a minha probabilidade provável, né? Então, o que é isso, né? Então, a combinação aqui é por quê? Por que eu estou usando a combinação aqui de N eventos para cá? N é o meu número total de possibilidades e o meu K aqui é o meu número possível de eventos, certo? Então, o que acontece? Esse N, essa forma aqui, ó, equivale a eu escrever combinação de N para K, que é igual ao quê? N fatorial sobre N menos K fatorial vezes K fatorial, certo? Então, esse aqui é o teorema binomial, né, de probabilidades. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar isso agora, né? Então, a gente vai tentar identificar nessa fórmula aqui o que é cada um dos termos, né? Então, aplicando esse teorema binomial aqui, né, x igual a k, essa fórmula vai ser escrita como n fatorial sobre n menos k fatorial sobre k fatorial vezes p elevado a k vezes 1 menos p elevado a n menos k. Então aqui, parece estar complicado, mas a gente vai aplicar agora, vai ficar tranquilo, né? Então aqui falou o seguinte, né? Eu sei o que? Daqui de cima aqui, a possibilidade de um lançamento ou é metade de dar cara ou metade de dar coroa, né? A gente definiu aqui cara como sendo K e C de coroa, certo? Então eu tenho em um lançamento, eu tenho, ele é equiprovável, né? Então vamos aqui para o nosso caso, né? Então de 3 caras e uma coroa, né? Então aqui, o nosso número total de lançamentos foi 4, né? Então aqui, ó, eu fiz 4 lançamentos e eu quero saber qual a probabilidade de eu obter 3 caras e uma coroa, né? Então como é que vai ser isso, né? Então a probabilidade de obter, então vou chamar aqui o que a gente quer, né? Então o que a gente quer aqui é obter 3 caras, né? Então aqui x igual a 3 vai ser a combinação de o número total de lançamentos, né, que é quanto? 4 para o número de eventos que a gente quer, né? Dos eventos prováveis, né, de acontecer, que é o 3 caras. A nossa probabilidade aqui, ó, é fixa, né? Então aqui, ó, aplicando na fórmula, ela vai ser quanto? Meio, né? Porque é 50% de chance de sair. Elevado ao que? Ao nosso número de eventos possíveis. Eventos prováveis aqui, que é 3. Vezes 1 menos meio, né? Elevado a quanto? Elevado a número total de eventos possíveis menos os nossos casos, né? Então vai ser o que? 4 menos 3. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar a combinação de 4 para 3 elevado a meio vezes elevado ao cubo vezes meio elevado a 1. Isso equivale ao que? Essa combinação aqui, como é que a gente vai calcular, né? Vai ser 4 fatorial sobre 4 menos 3 fatorial vezes 3 fatorial. Só relembrando para quem não sabe, né? Um número fatorial quer dizer o que? Essa notação equivale a eu ir multiplicando ele aqui, né? N
vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, até chegar no 1, certo? Então eu vou fazendo essa multiplicação aqui. Isso é a definição de fatorial. E aí isso aqui vai ficar quanto, né? Então vai ficar aqui, vou pôr um colchete só para diferenciar, vai ficar meio, né? Esses dois têm a mesma base, então vai ficar meio elevado a 1/4. Então conserva a base, somos os expoentes. E agora eu vou calcular esse valor aqui, né? Então a probabilidade de ter 3 sucessos como cara vai ser 4 fatorial, que é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? O 0 fatorial não entra aqui, sobre 1 fatorial, que é 1, vezes 3 fatorial, vezes meio elevado a